Não, eu concordo pra caralho com você que a mídia, ela odeia o Bolsonaro. Principalmente os grandes monopólios, os grandes grupos corporativos de mídia odeiam o Bolsonaro. Eles não querem o Bolsonaro lá. Até porque o Bolsonaro foi responsável por diminuir muito da renda deles, que era financiada pelo governo, né? Isso. Então você tem um inimigo comercial ali muito forte, não é nenhuma questão ideológica. Eles querem só porque se você colocar o Lula lá, ele vai voltar a mamata. Eu não sei se o Lula vai voltar a mamata porque ele tá puto também com a mídia. Mas algum outro político vai voltar a mamata porque ele não tem essa questão forte que nem o Bolsonaro tem. Eu entendo. Isso é verdade. A mídia realmente... O Lula queria regular a mídia, né? Sim, verdade. Você viu o Zé Disseu falando em 2015 que o erro do PT, não sei se foi 15, mas tem um vídeo dele falando que o erro do PT foi não ter regulado a mídia. E o Lula culpa muito a mídia, principalmente a Globo, e o Moro, pela prisão dele e pela morte da esposa e do neto. Então, esse discurso paz e amor de que que quer ficar bem com a mídia, por quê? Como o Bolsonaro está brigando com a mídia, ele pegou e fez, não, inimigo do meu inimigo é meu amigo. Ele está ali usando que está bem com a mídia, porque quem está no spotlight agora, na pancadaria, é o Bolsonaro com a mídia. Então ele está deixando, ele está pegando, surfando sozinho, sem aparecer, a mídia elogiando ele, mas eu duvido que o pensamento dele seja democrático em relação à mídia. Porque o Bolsonaro briga, mas ele é a favor da liberdade de expressão e da imprensa. Ele quer simetria. Mas eu duvido que o PT faça isso, depois do que eles já passaram. Então, mas só terminando o ponto. Então, eu te dou isso, eu acho que realmente existe um bias da mídia ali contra o Bolsonaro, com certeza. Tirando isso, o Bolsonaro também não ajuda, porra. O cara fala merda atrás de merda, dia após dia, e aí não tem como ele não ser cobrado. E não é só a mídia também, tá ligado? Chegou no momento onde o Bolsonaro, ele parece que ele não entende um pouco da liturgia do cargo, tá ligado? Não entende o quão importante é a função, quão importante ele é. Ele é muito importante agora. É o cara mais importante do Brasil, politicamente falando, tá ligado? Então, o cara, ele tem uma responsabilidade muito grande e às vezes não parece que ele age de acordo, entendeu? E aí a gente fala, pô, a mídia quer fuder o cara. Quer mesmo, concordo com você. Mas parece que ele também quer se fuder também, tá ligado? Aí fica difícil. Mas pô, você falou aqui, liturgia do cargo. Isso é... Cara, o Bolsonaro é a mesma pessoa. E ele vai ser a mesma pessoa. O pessoal achou que quando o Bolsonaro se elegesse ia pegar um marqueteiro, ia fazer aquelas pesquisas qualitativas, porque o presidente da República ele não sai de casa antes de uma quali. Se for olhar o histórico. Cara, pô, vou aqui pro Flow. O que é que eu tenho que falar? Os caras, tá aqui, o Flow faz isso, vocês têm que falar isso, aquela pessoa é assim, o outro é assim. Ah, isso que tu veio fazer aqui, cara, né? Não. Então, o Bolsonaro, ele fala o que ele sente. E isso incomoda. E tem muita gente incomodada com o que ele fala. Mas assim, porra, você prefere um presidente lá, todo bonitão lá, falando correto, de acordo com o marqueteiro, e pô, aí depois negociando decreto, depois negociando esquema. Isso não vê com o Bolsonaro. Eu duvido que você vê lá uma vírgula. Sabe, ele fala muito isso. Quanto é que custa uma mudança de uma vírgula lá num decreto presidencial? Entendeu? Uma nomeação, um negócio. Então, isso não tem. Aí você vê Petrobras como era, como é hoje. A Caixa Econômica deu mais lucro no ano passado que os últimos 15 anos do PT. Aí você olha a Itaipu Binacional. Olha para a Petrobras. Mudou. Petrobras, cada diretoria era de um partido. E cada diretoria financiava 60 deputados e senadores. Isso mudou. Aí agora tá no fundo eleitoral essa grana. Mas não é essa grana, né? Era muito... Era mais do que 6 bilhões gigante, de reais. Entendeu? Então a gente tem que ver isso aí. Assim, a gente tem... Se você quiser ver o lado ruim, você vê. Mas, porra, o governo, ele funciona. Pega o Banco Central. Foi eleito o melhor Banco Central em 2020. Aí pega o PIB do Brasil. O ano passado caiu China, Estados Unidos e Brasil. O Brasil caiu menos que a Alemanha, menos que a Europa inteira. Nenhum país da Europa caiu menos que o Brasil. Esse ano vamos crescer mais, mesma coisa. Acho que atrás só da China e Estados Unidos. Por quê? Política liberal econômica, tudo que o governo colocou, as MPs, os projetos de lei, a pauta do Paulo Guedes, foi toda aprovada. A gente teve um problema no primeiro ano, lá nos 2 primeiros anos com o Rodrigo Maia,
Com o Arthur agora, abriu. Tudo que vem de projeto da economia está aprovando, entendeu? Mas Agora, isso é uma crítica minha do governo Bolsonaro, tá ligado? Porque uma das esperanças, né, do governo dele era Quem que tá ele... falando é um cara que votou nele. Eu votei no segundo turno do Bolsonaro, inclusive. Uma das esperanças era que ele ia fazer as reformas estruturais que o Brasil precisa, porque o Brasil não anda sem as reformas estruturais. O que vai mudar o Brasil de verdade é a reforma política, a reforma administrativa, a reforma tributária. Essas coisas são realmente as peças-chave da mudança de governo. E essas coisas não andaram tanto, tá ligado? A gente tem ali a Previdência que andou, não andou da forma... Não andou bem. Mas não andou, tipo, não tem aquele negócio do fundo de capitalização, não tem... Só não entrou capitalização. Que é individual, que era muito importante, né? Mas saiu um tri, né? Eu sei, a gente tirou a bomba atômica 500, do orçamento. A gente tirou, ok. Foi muito acima da expectativa, muito. Mas o Brasil precisava de mais do que isso, entendeu? A gente não precisava só estancar a sangria, Banco tá Central ligado? Independente, aí teve a MP da Liberdade Econômica. Se você for olhar, a administrativa está andando, agora a tributária está andando. A pauta econômica, se você for olhar para fora, você conversa com o mercado financeiro, o cara fala, pô, o Brasil aprovou tudo, o que é que está acontecendo? Toda a pauta foi aprovada, porque o dólar ainda está 5 e tanto. Era para estar 4,50. É o ambiente político, entendeu? É a tensão. Isso que a gente tem que tirar da frente, essa tensão. Só que essa tensão é importante para a oposição. Porque se tiram a atenção, se tiram o ruído, aí vamos falar do governo. Aí tem muita coisa para mostrar. Então os caras focam no ruído. Então o Bolsonaro vai vir hoje, ele vai visitar aqui uma obra lá em Pernambuco. Procura ver aí o que é que a gente consegue puxar. Ó, puxou, tirou foto sem máscara. Então, Bolsonaro vai sem máscara, provoca aglomeração. E ele não é um cara para ter aquele cuidado de não dar o que falar para a imprensa. Ele dá o que falar para a imprensa. Aí quando bate na máscara, aí ele fica com raiva. Aí quando vai falar com ele já reage, aí puxa o assunto da máscara. Aí ali vira uma discussão. E a obra fica para trás. E a gente não consegue divulgar. Eu lembro quando a gente foi lá com o Tarcísio inaugurar uma ferrovia em Goiás. Aí ele fez um discurso duro lá. O que apareceu? O discurso. Não apareceu nada da obra. Então... e ele é assim, ele não vai mudar. Ele é o jeito dele. Ele, se o cara quiser usar, usa, se não quiser, não usa, entendeu? Então, eu acho que isso na campanha vai ser importante, porque lá na campanha o povo vai ver o que foi feito e o que não foi feito. E ali ele vai ter o tempo de TV na Globo, na SBT, na Rede TV, em todos os locais. Por quê? Porque é o tempo de TV normal. Eu acho que até lá vai ser pancadaria mesmo, não tem jeito. A campanha já entrou, colocaram o Lula de volta. O Lula estava inelegível, fora de cogitação de ser candidato, quase sendo votado lá os processos dele de segunda instância, zeraram o processo, colocaram o Lula no jogo. Por quê? Porque era um candidato, o único candidato que poderia fazer frente ao presidente. Isso revolta o presidente também. Ele não consegue governar. Existe uma dificuldade dele governar. Você for olhar, o Bolsonaro não tem um dia de paz. Ele reage, mas veja também o que fazem com ele, entendeu? É uma pancadaria muito grande, Igor. É todos os dias.